Fisioterapia para aparecer junto com terapia ocupacional. Bacana. E aí, pessoal? Vitor Minatelli, primeiro a entrar na sala. Nossa Senhora! Maravilha. Vamos entrando, pessoal. Vamos entrando. Isso aí, o bate-papo vai ser bem rico, bem interessante de hoje. Muito bom. Vamos só aguardar o Dr. Jefferson Caldeiras fazer o pedido. Olha aí o Elvis também. O Elvis é um outro fiel aí, digamos assim. Outro abraço. Bacana. Então, mais uma tarde de live aqui pelo Crefito 2, onde a gente tem hoje uma fera aqui com a gente para falar de um tema tão bacana e tão atual, que é sobre a atuação aí do fisioterapeuta na Covid, né? Ó, o doutor César Madureira, coordenador da FRAIS, um grande amigo. Bacana, pessoal, vamos entrando, ó. A sala é de vocês, a live é de vocês, o Crefito 2 é de vocês. Mestre da saúde pública. Isso aí. Vamos só aguardar aí o Dr. Jefferson realizar o pedido. E aí a gente vai falar hoje sobre os fenótipos do pulmão em CARDS, estratégias de resgate e ventilatórias. Olha que legal. Doutora Luciana Biso, uma grande amiga e querida aí também conosco. Tô meio ceguinho, tá, gente? Vai subindo aí, eu vou vou olhando. Ô, querido, obrigado aí, em nome do Dr. Willem, de todo o grupo de conselheiros, sobre essa iniciativa das lives. A gente está tentando aí, cada semana a gente vem inovando aí, tá? E não esqueçam, tá, gente? A gente ainda tá com pouquinhas vagas para o evento de ultrassonografia que vai acontecer nesse sábado. Um evento maravilhoso, gratuito, tá? Tem certificação, a gente conseguiu reunir aí fisioterapeutas de outros estados, inclusive, né? Para falar sobre ultrassonografia em várias áreas, né? Não tem só na respiratória, tem na saúde da mulher, assoalho pélvico. Olha o nosso conselheiro aí, doutor Leandro Azeredo, outra fera aí também, tá aqui na sala. Entrou, o homem entrou, professor Jefferson Caldeira. Agora é só fazer um convite e aí a gente inicia aí esse nosso bate-papo. Outro conselheiro nosso, doutor Leonardo Brito, grande fera aí também, grande companheiro aí. E aí a gente tem aí 50 minutos onde a gente vai deixar o professor Jefferson bem à vontade para passar esse conhecimento aí sobre esse tema aí tão importante aí. Curtir aí essa generosidade dele aí. Vamos lá, professor, só esperando aí surgiu você fazer o convite, assim como a gente fez lá no teste, na transmissão ao vivo, e eu já aceito aqui. Se não conseguiu, sai e entra de novo para aparecer ali a mensagem. E aí eu já dou aceite aqui para você, tá? Então, Maria Zélia, eu tô ceguinho, tá? Considere. Para você se inscrever, vai no nosso, aqui depois da live no perfil aqui do Instagram, tem no Stories o nosso link, tá? De inscrição. A gente criou mais 1.000 vagas e até a hora do almoço tinham 450 vagas ainda ali. Como é para o Brasil todo, tá acabando muito rápido. Mas lá no Stories tem lá o link de inscrição na Simpla, tá bom? Vou aceitar aqui o professor Jefferson. Isso. E esperando o doutor Leandro aí Azeredo também para uma próxima live aí. Fera também, sabe tudo. Só a gente organizando. Olha o homem aí. Legal. Consegui aqui me entender aqui com essa ferramenta nova aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, o professor Jefferson Caldeira estava falando aqui para a turma aqui que estava entrando, né? Eu falei, ó, vai entrando aí, que a gente conseguiu a sua generosidade, casar a agenda aí, e a gente
ter aí nessa horinha de tarde aí a sua disponibilidade para poder falar para a gente nessa live aqui de hoje sobre os fenótipos do pulmão com CARDS, estratégias de resgate ventilatórias, né? O Dr. Jefferson Caldeira é membro da Câmara Técnica de Fisioterapia em Terapia Intensiva, especialista, mestre em fisioterapia cardiovascular e pulmonar e fisioterapeuta intensivista do CHN. Enfim, feraça, um fisioterapeuta, como dizem, né, de mão cheia, um Raiz. querido, um grande raiz, um professor, eu já estava acompanhando ali o termômetro, pô, grande mestre, não vou perder. Enfim, então, é um imenso prazer em nome do Crefito 2, em nome do Dr. Vini Raio, ter a sua pessoa aqui. Eu sou Alisson Higino, diretor de comunicação, e vou estar aqui com vocês, conduzindo aqui esse bate-papo com o professor Jefferson. Passei a bola agora, professor. Obrigado, Alisson, pelo convite. Estendo aí meu forte abraço ao Dr. Willem, um amigo nosso, e sempre reiterando o sucesso na administração que vocês, ora, estão fazendo aí à frente do nosso conselho. É muito bom estar junto com amigos, eu agradeço aí as elogiosas palavras. E é sempre bom aí estar com a turma aí, estudando e proporcionando novas ideias. Eu não sei como é que a gente pode... Eu acho que eu posso iniciar os trabalhos ou... Pode. Então, vou fazer o seguinte, eu tenho conduzido assim, vai subindo algumas perguntas aqui, e no momento oportuno que der, eu pego essa pergunta e já coloco dentro do contexto, tá? Mas a gente sempre Isso. reserva uns 5 minutos finais ou 10 minutos finais para as perguntas, porque isso aqui é bacana da live. Ela se Perfeito. torna, quem participa ao vivo, ela se torna interativa. Mas você pode iniciar apresentando aí o tema, Perfeito. e vai conduzindo. Perfeito. Então você fica à vontade para me interromper se assim desejar. Que Tá até ótimo. é melhor mesmo, porque senão as dúvidas se dispersam e pode ter alguma pergunta importante. Então é importante hoje em dia, no momento que nós estamos vivendo, entender um pouco mais sobre essa pandemia que aflige aí a população mundial, né? Estudos fisiopatológicos têm sido feitos, sobretudo pelos italianos, que foram as pessoas que melhor têm estudado a fisiopatologia da SARS-CoV-19, e eles entenderam que essa doença é diferente da SARA convencional. Por isso que Uhum. nós colocamos na nossa chamada a palavra CARDS, que significa uma SARA proveniente do coronavírus, que se comporta diferente da SARA convencional conhecida por todos até então. Por isso que eu achei Uhum. interessante a gente fazer essa discussão. E também falar que a CARDS ela tem dois comportamentos diferentes no pulmão, e isso foi relacionado com tipos diferentes, que ele chamou de fenótipos diferentes, que são características diferentes que o vírus age quando entra no pulmão e na circulação pulmonar. Então, ele traz comportamentos diferentes do pulmão. Então, ela não pode ser vista com igualdade. Nós temos que entender que, a partir da entrada do vírus no pulmão, o comportamento dele pode ser de uma característica ou de outra característica. É preciso contextualizar no primeiro minuto que a relação ventilação-perfusão, tão conhecida na fisiologia humana, é extremamente importante para entender o que nós iremos discutir com os nossos amigos. A gente sabe que nós temos, em média, Alisson, entre 500 a 700 milhões de alvéolos. Desses Uhum. 500 a 700 milhões de alvéolos, eles são, digamos assim, banhados pela circulação pulmonar que vem dos capilares, que são dezenas de centenas de capilares provenientes da artéria pulmonar.
Aham. Então, a relação desta doença está intimamente ligada ao problema vascular e não só o problema ventilatório. Então, é Uhum. extremamente importante a gente entender na fisiologia cardiovascular e pulmonar que nós temos milhões de alvéolos e temos centenas e dezenas de capilares pulmonares banhando os alvéolos para fazer a chamada troca gasosa, que é o que a gente estudou na fisiologia. Uhum. E essa doença, ela tem um comportamento muito mais agressivo do ponto de vista da perfusão, ou seja, dos capilares. Embora a porta de entrada da SARA seja inalatória, eminentemente alveolar, que é a porta de entrada, é a parte respiratória, o maior Aham. problema encontrado é na perfusão e não é na ventilação. Embora o pulmão fique inflamado, ele fique edemaciado, ele fica com a sua movimentação, a sua complacência e elastância modificada, o maior problema que se vê é a perfusão. Então, é claro que nós Uhum. temos problemas alveolares, que nós temos Sim. problemas de inflamação no alvéolo e tudo, mas a relação entre a ventilação é muito mais importante, por isso que entende-se que a SARA proveniente do Covid-19 é diferente da SARA convencional que nós havíamos conhecido até então. Então, a Aham. SARA ela pode se originar do lado gasoso, ou seja, do lado alveolar, ou do lado vascular. Então, ela pode ser originada do lado gasoso, né, do alvéolo ou do lado do capilar. E quando você tem a virulência, você tem um infiltrado que se dirige naqueles 2/3 de alvéolos que estão nos segmentos posteriores e inferiores da árvore brônquica. Então, esse Uhum. infiltrado ele se dirige por toda a região subpleural para a parte posterior e inferior do pulmão, onde tem maior concentração de alvéolos. Então, a CARDES, Alisson, ela inclui uma importante lesão vascular e exige uma abordagem de tratamento diferente do habitualmente já conhecido pela SARA convencional, como já disse anteriormente. Então, a Aham. Covid-19 é uma doença sistêmica. Ela não é uma doença respiratória. Ela é uma doença sistêmica que atinge basicamente o endotélio vascular. Então, imagine, Uhum. se eu estou dizendo que o problema maior é vascular e não tanto respiratório, claro que existe problema respiratório, não estou negando isso, estou dizendo que os Sim. problemas hemodinâmicos, vasculares, eles são extremamente importantes no decurso da doença. Aham. Então, é uma doença sistêmica. Ela pode atingir os vasos, os capilares renais, os capilares hepáticos, né? Ela pode atingir os capilares hepáticos, renais. Então, é uma doença do sistema vascular sistêmico. Com isso, ela pode E é trazer que a gente tem visto aí as complicações, os pacientes entrando em diálise, né, nos CTIs. isso. Então, as tromboses, os fenômenos tromboembólicos que atingem as artérias hepáticas, artérias renais, as veias renais e hepáticas, elas promovem essa falência rapidamente. Então, o tratamento, pensando que é uma doença sistêmica, o tratamento ele deve ser individualizado. Então, por isso que não existe um tratamento padrão ouro. Por isso que existem as discussões de técnicas de resgate de tratamento, de primeira e segunda Uhum. escolha, né? E tratamento ventilatório. Então, o tratamento é individualizado. Você vai usar uma droga para um paciente, pode não usar para o outro, porque o tratamento não é igual para todo mundo. Então, você tem Uhum. que analisar caso a caso e todo complexo hospitalar tem que ter uma organização de acordo com aquilo que você examina. Então, eu queria que todos os meus amigos entendessem que
O tratamento depende da análise semiológica do profissional. Se você entende que naquele momento os exames vasculares dão conta que nós estamos fazendo trombogênese, talvez fazer análise do dedímero para ver se a gente tem um fator elevado. Se o fator estiver elevado, nós vamos fazer o anticoagulante. Senão, a gente não vai fazer o anticoagulante. Consegue entender que não pode ser anticoagulante para todo mundo? Então, não existe um tratamento padrão. O tratamento é beira-leito. Então, é examinar e tratar aquilo que se encontra no decurso da doença do paciente. Por isso, você precisa de especialistas. Porque unidades que têm poucos especialistas, os doentes sofrem mais. Talvez os resultados são piores. Aqueles que têm mais especialistas, os resultados são melhores. Então, considerando as características vasocêntricas, ou seja, circulatórias, um paciente com Covid-19 com CARDS pode eventualmente desenvolver falências de múltiplos órgãos. Então, desta maneira, eu contextualizo aí rapidamente que nós temos problemas circulatórios e problemas ventilatórios. Ok? Perfeito, perfeito. Então, inicialmente, apesar da hipoxemia que ocorre nos pacientes, a complacência é boa, porque eu já estou afirmando que o problema é de maior gravidade, problemas circulatórios. Então, você entende que o pulmão está afetado, mas a complacência é razoavelmente boa. Então, se a complacência é alta, a elastância, que é aquilo que dificulta o processo de respiração, ela está razoavelmente baixa. A ventilação alveolar no primeiro minuto, Alisson, ela é alta, porque os pacientes tendem a ficar um pouquinho dispneicos. Então, a ventilação é alta. Os pacientes aumentam um pouquinho a frequência respiratória, então, os pacientes têm uma ventilação alveolar minuto alta. A tomografia mostra uma consolidação em vidro fosco. Quando a tomografia tem aparência de vidro fosco, isso sugere para a gente um infiltrado intersticial. Olha a diferença, mais uma vez, do que eu explico para os amigos que estão nos ouvindo. Infiltrado intersticial é que ele encontra-se na barreira alvéolo-capilar. Ele não se encontra só no alvéolo, encontra na barreira alvéolo-capilar. Então, o vidro fosco mostra que o infiltrado está no interstício pulmonar. E muitos pacientes não parecem sentir sensação de dispneia. Ele tem hipoxemia grave, mas não experimentam a sensação de dispneia. Então, no primeiro momento, me parece que as lesões vasculares são mais importantes, apesar do infiltrado vidro fosco encontrado nas pneumonias por SARS-CoV-19. E aí, Gattinone, que é o italiano que tem mais estudado isso, ele discutiu dois fenótipos, duas características. Ele chamou um fenótipo do tipo L, que tem características de low, de baixa elastância, de alta complacência, de baixo peso pulmonar. Olha, Alisson, que coisa interessante. Os colegas que estão me ouvindo vão entender que quando você tem uma inflamação no pulmão na SARA convencional, o pulmão tem mais de 2 quilos de peso a mais. O pulmão fica pesado. Então, o pulmão invade os alvéolos inferiores e esmaga os alvéolos inferiores, porque o pulmão é pesado, devido ao infiltrado intersticial que acontece. Então, no fenótipo do tipo L, o pulmão tem pouco peso, porque é pouco inflamado. O problema mais, eu estou sendo redundante e repetitivo, para o pessoal entender que o problema inicial maior talvez seja o vascular. O pulmão se comporta bem, o pulmão não tem muito peso, ele tem pouca inflamação, por isso não tem necessidade de você usar a PIP alta como estratégia de tratamento, porque o pulmão está bem ventilado. Então, você não tem necessidade de usar
PIPs elevados. Então, a doença pode se estabilizar em muitos pacientes nessa fase aguda. Aham. Né? Então, a doença, tem muitos pacientes que estabilizam. Com hipoxemia, estabiliza. Outros pacientes podem fazer a transição do fenótipo bom, teoricamente bom, né? Que não é bom porque Uhum. o paciente está doente, mas Uhum. evoluir para um fenótipo mais agressivo, que ele chamou de fenótipo H, onde aí Uhum. você tem a complacência baixa, a elastância alta, o pulmão é pesado agora, porque está muito inflamado, e aí nós precisamos trabalhar com a PIP terapia, colocar uma PIP mais elevada. Então, o doente pode evoluir rapidamente do fenótipo do tipo L para o fenótipo do tipo H, com a evolução da doença. Né? Por que que isso acontece? Provavelmente pela gravidade da virulência, pelos problemas clínicos que os pacientes podem ter, né? Pela resposta à gravidade de um hospedeiro que está muito agressivo, porque o vírus Uhum. pode ser muito agressivo num pulmão e pode ser pouco agressivo no outro pulmão. Sim. Então, o vírus não se comporta igualmente em pulmões diferentes. Por isso que tem Sim. pessoas que sofrem mais, outros menos. Ou por um gerenciamento subótimo de tratamento. Eu prefiro usar essa palavra gerenciamento subótimo para não dizer um gerenciamento inadequado na fase aguda da doença. Então, o gerenciamento subótimo, né, subhonesto, digamos assim, o paciente pode evoluir para uma fase mais Sim. agressiva. O que você fez é colocação, não tem a receita de bolo, né? Coloque uma PIP de tanto, né, nos pacientes com a SARS-CoV. Não tem isso. Cada caso vai responder de uma forma e ali na beira do leito o especialista, né, o fisioterapeuta ali vai estar acompanhando certinho. Perfeitamente. Bacana. É isso aí. Então, eu não sei se os colegas vão conseguir ver, eu queria só mostrar uma imagem tomográfica. Eu vou tentar virar a câmera para os colegas ver se conseguem acompanhar aqui. Vamos lá, vamos lá. Essa imagem aqui, ó, são dois cortes que nós estamos vendo. Um corte coronal e um corte sagital. Se você observar Uhum, o corte sagital aqui embaixo, ó, você consegue uhum, ver que o paciente, como se ele estivesse em decúbito lateral, né? Então você consegue ver o externo de uma na parte anterior e as costelas na parte posterior. Note que o infiltrado está todo na parte posterior, tá vendo? O infiltrado aham, pulmonar está todo na parte posterior, né? E aqui você consegue ver um corte coronal mostrando o infiltrado todo na parte inferior do pulmão, na base do pulmão. Então, a tomografia ela mostra o infiltrado basicamente na parte posterior e inferior do pulmão. Por isto que antes da consolidação pulmonar é interessante que nós realizemos a chamada prone position, que é a posição prona, para, através da gravidade, redistribuir esse colapso para as áreas não dependentes, facilitando assim 2/3 do pulmão para serem ventilados, diminuindo o chamado baby lung. Então, a inflamação na fase posterior, ela pode piorar a troca gasosa, porque acometeremos aí 2/3 desses quase 700 milhões de alvéolos se encontram aí na parte posterior e inferior do pulmão. Então, a gente só teria 1/3 de pulmão para funcionar, porque se 2/3 estão colapsados, você tem 1/3 só para funcionar, ou seja, 200 milhões de alvéolos em média, 250 milhões de alvéolos em média, apenas para funcionar. Isso foi conhecido na literatura como baby lung, ou pulmão do bebê. Então, finalizando a primeira contextualização, para dar oportunidade, talvez, a alguma outra pergunta que surja, alguma discussão,
eu quero finalizar da seguinte maneira. O fenótipo do tipo L, que é aquele que vem de low, né, tem baixa elastância e boa complacência, Alisson. O que isso significa? Isso indica que a quantidade de gás do pulmão está boa, está normal. No fenótipo do tipo L, tem baixa relação ventilação-perfusão. Ou seja, como o volume corrente é quase normal, a hipoxemia pode ser melhor explicada pela perda da regulação da perfusão pulmonar. Perfusão. E olha que coisa interessante que eu vou explicar para os amigos agora. Quando você tem hipoxemia, pela vasorregulação corporal, o que se espera do mecanismo de defesa é a vasodilatação. Isso não ocorre na SARS-CoV. O paciente com hipoxemia faz vasoconstricção. Isso piora ainda mais a perfusão pulmonar. Ou seja, você ventila, mas não perfunde. Porque você tem outros problemas perfusionais. Então, é possível que a pressão da artéria pulmonar esteja normal, mas teremos aí problemas de perfusão. E o pulmão, ele tem baixo peso pulmonar, ele não é um pulmão tão inflamado, no fenótipo do tipo L, significa que é um pulmão leve, bem ventilado, né? É ar, então ele não é pesado. E as densidades de vidro fosco estão presentes nas tomografias que podem falar a favor de infiltrado então intersticial. E já disse que esse tipo de pulmão tem baixa recrutabilidade. Então não é ideal recrutar esses pacientes do fenótipo do tipo L como forma de tratamento. Já no fenótipo do tipo H, finalizando então, a elastância é alta e a complacência é baixa, porque o pulmão evoluiu por uma fase mais dura, o pulmão fica com alto peso pulmonar, porque está muito inflamado, tem muito edema, significa dizer que o pulmão agora está pesado, tem alguns quilos a mais, isso esmaga alvéolos posteriores, dificultando ainda mais a troca gasosa, né? E nesse caso, então você pode usar uma PIP razoavelmente alta, não é aquela PIP da SARA convencional, mas é uma PIP mais alta do que aquela utilizada no fenótipo L, né? Então, desta maneira, eu contextualizo aí os dois tipos de fenótipos e já falo também de estratégias de resgate e de tratamento, então, proveniente no dia a dia aí das clínicas, dos hospitais e uma ideia de terapêutica. Perfeito. Alguma discussão até agora? Eu posso seguir aqui? Pode seguir. Tem uma pergunta aqui que entrou, que é a estratégia ventilatória, que talvez na sua apresentação você já vai até responder. Se não responder, eu volto na pergunta, mas sigamos. Então já estou antecipando uma parte da estratégia ventilatória que ela tem que ser diferente em ambos os fenótipos. A estratégia ventilatória precisa ser adequada que tipo de fenótipo você tem pela frente. Né? Que tipo de fenótipo? Se você tem um fenótipo L, você tem uma estratégia ventilatória. Se você tem um fenótipo do tipo H, a estratégia é outra. Por exemplo, se você tem um fenótipo L, você pode fazer uma normoventilação. Você não tem que fazer ventilação protetora. Você tem que fazer normoventilação. O que é normoventilação? 8 ml quilo. Você pode usar uma PIP relativamente baixa. Você pode usar uma PIP de 8, de 10, porque o pulmão ventila bem. Eu já disse e reitero, o problema talvez nessa fase seja perfusional. Claro que tem uma virulência, tem uma inflamação no pulmão, tem a porta de entrada que é respiratória e tal, mas o pulmão comporta bem. Então, a estratégia nesse caso pode ser uma estratégia de normoventilação. Os pacientes perfeitamente conseguem manter um drive pressure
adequado, a pressão de platô consegue ser mantida baixa. Então, os pacientes conseguem ter boa ventilação. Ok? Já no fenótipo do tipo H, talvez nós precisamos usar uma PIP mais alta, tem que fazer uma estratégia protetora, mas não é ultraprotetora. É protetora. É ventilação com 6 ml quilo. Porque mesmo na fase high, né, que é a fase H, que é a fase avançada da CARDS, o pulmão também não é igual à SARA convencional. O pulmão ainda é melhor. Mesmo na SARA, comparado com a SARA convencional, o pulmão é melhor. Então, não há necessidade daquelas PIPs extremamente agressivas e também não é aconselhável. Por quê? Imagine você, Alisson, se eu coloco uma PIP muito elevada em um pulmão que está bem ventilado, eu esmago os capilares, empurrando o fluxo sanguíneo para as áreas onde não tem perfusão. Então, eu pioro mais ainda com a PIP elevada. Eu redistribuo a perfusão para áreas que não têm perfusão por fibrinogênese. Então, eu pioro ainda mais. Então, talvez a PIP tenha que ser moderada na fase right e uma PIP razoavelmente baixa na fase low. Né? Professor Jefferson, a última pergunta. De que forma, Camille perguntando aqui, de que forma é feita a distinção dos fenótipos? Excelente pergunta, Camille. Os fenótipos, eles são estudados beira-leito com semiologia. Quando você analisa a mecânica pulmonar, Camille, você vai entender se a complacência está boa, se a elastância está alta, se a resistência está alta. É assim que nós vamos entender se nós estamos no fenótipo L ou no fenótipo H. É na semiologia. Não tem outra maneira a não ser examinando o pulmão. Porque a tomografia pode estar com infiltrado, sei lá, em 50% por um corte feito pelos radiologistas, mas o pulmão está se comportando bem. Significa dizer que se ele ventila bem, eu estou no fenótipo L. Se você percebe que a complacência está diminuindo, que a elastância está aumentando, né, que você encontra na semiologia vascular os fenômenos trombogênicos, dedímero elevado, você já está indo para a transição do fenótipo H, que é o fenótipo pior, que o pulmão está ficando duro, está difícil mais de ventilar. Isso é definido beira-leito, com o exame clínico, analisando a mecânica pulmonar, Camille. Tá, eu vou avançar aqui então com uma pergunta, porque a nossa live ela tá correndo e a hora, né? Enfim, Boa. e aí vem aqui uma outra pergunta, não sei se é o Rodrigo, que enfim, tá lá assim, qual a importância da ventilação não invasiva no SARS-CoV? Há preferência entre o CPAP ou o VNI em 2 níveis de pressão? Não, é o seguinte, o CPAP, ele tem cada vez mais perdido a sua característica, né? A ventilação não invasiva, ela deve ser encorajada quando o paciente, por exemplo, se você tiver um paciente sem esforço respiratório, sem uso de musculatura acessória, né, sem sinais de cansaço respiratório, você pode até usar um CPAP com PIP razoavelmente baixa. Né? Acontece que o CPAP, se você usar o CPAP num ventilador convencional, com filtro EPA, com todo aquele controle para não disseminar o vírus para os profissionais, é muito difícil você usar o CPAP nesse tipo de aparelho porque traz muito desconforto para o doente. Então, o CPAP não é muito utilizado no mundo para esse tipo de coisa. O CPAP hoje está sendo usado para apneia do sono, para edema agudo de pulmão e tal. Não tá tendo muito
muita aceitabilidade de CPAP em outras frentes. O BIPAP, que é a ventilação não invasiva, que é suporte ventilatório não invasivo, que é ventilação mecânica suporte ventilatório não invasivo, ele deve ser prontamente utilizado se o paciente começar com esforço respiratório. Porque se o doente estiver só hipoxêmico, você pode utilizar a oxigenoterapia convencional, cânula nasal de alto fluxo. Mas se o paciente apresentar esforço respiratório, você tem que sair da estratégia de cânula nasal de alto fluxo, de oxigênio convencional e adicionar a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva tem que ser feito com máscara adequada, né? Em ramo duplo, em ventiladores microprocessados, convencionais. Não vejo com bons olhos fazer ventilação não invasiva nesses ventiladores convencionais. Por melhor que você idealize uma tenda, por melhor que você idealize estratégias de proteção, elas não são eficazes. Não são completamente seguras e eficazes, então eu acho que o ideal seria a gente fazer a ventilação não invasiva em ventiladores convencionais, de ramo duplo, com filtro de barreira específico. Para você ter uma ideia, o filtro EPRA, eu não acho que é o Rodrigo que perguntou, ele tem a capacidade de combater 99% da virulência. Então, de combater com 99% da virulência. Então, tem que usar o filtro EPA, o filtro especial. Tem muitos serviços que não têm possibilidade. E pela pressão da equipe multidisciplinar, os colegas acabam fazendo. É uma tentativa de ajudar as pessoas, tratar os colegas médicos que ficam desesperados e tratar também a gente, porque o ser humano quer ajudar o outro, né? Eu entendo perfeitamente isso, mas é um risco essa modalidade de ventilação não invasiva de forma não orientada pela literatura internacional. Então, finalizo dizendo que a VNI pode ser usada quando o paciente tem um esforço respiratório, ok? Me reservo também a oportunidade para dizer que os fisioterapeutas estão perdendo tempo na hora de contraindicar a terapia não invasiva ou de interromper a terapia não invasiva. Por quê? A Camille fez uma pergunta, como é que se observa a transição de uma coisa para outra. Está descrito na literatura internacional que se você insistir com ventilação não invasiva, você vai acelerar a passagem do fenótipo do tipo L para o tipo H. Então, você não pode perder o time. Fez a VNI, não melhorou, não tem sinais de sucesso, a hipoxemia piora, o doente aumenta o esforço, você precisa tomar uma posição assertiva com relação à intubação orotraqueal. A Gabi, ela traz aí, complementando dentro desse contexto, ela traz a seguinte questão. Gostaria de saber do professor como está a proporção de utilização de VNI, ou CAF, nas unidades que você acompanha, professor Jefferson? E, se possível, se a incidência da intubação orotraqueal pós-utilização está alta? Eu não tenho esses dados ainda. Nós estamos anotando os dados no nosso serviço, nós estamos anotando todos os dados e, posteriormente, nós iremos fazer a tabulação dos mesmos. Chegar a uma conclusão um pouco razoável. Lá no nosso serviço, nós chegamos a ter aproximadamente 8 pacientes pronados ao mesmo tempo. Nós tivemos muitos pacientes em ventilação mecânica entubado. Nós aumentamos para 2 CTIs. Então, nós temos muitos dados a serem observados. Então, eu não posso precisar aqui um resultado, antecipar um resultado sem análise. Isso eu poderia falhar. O que a gente entende numa análise preliminar demorou, o resultado depois é pior. Isso eu já posso adiantar.
que não posso precisar quantos pacientes falhamos ainda, porque estamos em análise de dados e tabulando com cautela os dados. Perfeito. Eu queria contextualizar uma coisa que eu acho que é de interesse de todos, é o seguinte, quando se fala em características clínicas da CARDS, que é a SARA provocada pelo Covid-19 e que não é a SARA convencional estudada por nós, é um outro tipo de SARA, não pode ser a mesma coisa. O que se observa, Alisson? Observa uma cascata de coagulação ativada. Eu já falei isso, mas eu estou reiterando para que todos memorizem bem essa nossa live e saiam daqui depois de 1 hora com bastante clareza na nossa mente. Então, quando você tem uma cascata de coagulação nos capilares, micro e macrotrombos pulmonares e outros órgãos acontecem. Então, você tem trombogênese em cascata. Então, você tem micro e macrotrombos. Claro, por que uma pessoa pode sofrer um óbito? Se ele tiver um trombo grande, talvez fique mais difícil para ele. Se ele tiver microtrombos chuveirados nos capilares, pode ser que ele consiga passar. Mas se você tiver um serviço que não dosa o dedímero, que é um marcador de trombogênese, você não consegue aplicar o anticoagulante. Vai no escuro. Faz no escuro. E se você fizer no escuro, sabe o que acontece? Que nós tivemos já um caso disso no nosso hospital. Não fazendo no escuro, mas aconteceu. Os pacientes fazem AVC hemorrágico, fazem hemorragia, eles sangram. Então, por isso que o tratamento de resgate e ventilatório, ele não pode ser para todo mundo. Por isso que não existe tratamento padrão. No hospital que eu trabalho, no Hospital do Rio, no Hospital de São Paulo, não tem um tratamento padrão. O tratamento é individual. Então, esses danos endoteliais desproporcionais interrompem a vasorregulação pulmonar. Só quem chegou atrasado para entender. Quando você tem uma hipóxia, pessoal, o capilar tem que dilatar. O capilar tem que fazer uma vasodilatação. E isso não ocorre, isso faz um efeito retrógrado. Quando você tem uma hipoxemia, nesse caso, o capilar faz uma vasoconstricção e aí acaba de piorar mais a perfusão. Isso promove incompatibilidade ventilação-perfusão, que é a maior causa de hipoxemia, e promove os fenômenos trombogênicos. Sim, perfeito. Então, assim, o drive respiratório inicialmente é elevado, que eu falei, né? E qual é o outro problema que está relacionado com a respiração em catéter não invasivo, cânula nasal não invasiva, VNI? É que se você faz muita frequência respiratória elevada, você pode fazer a chamada PECILI, que é uma lesão pulmonar induzida pela autorrespiração. Então, quando está em ventilação mecânica, a gente fala sobre VILI, que é lesão pulmonar induzida pela ventilação. Mas quando você tem uma respiração espontânea, nós estamos falando de PSILI, que é uma lesão pulmonar induzida pela autorrespiração. Quer dizer, o meu excesso de atelectrauma favorece uma autoinflamação pulmonar. Então, muito mais importante é a desatenção no lado vascular. Nós temos que evitar uma sobrecarga de líquidos de edema pulmonar e evitar também uma redução do débito cardíaco. Com relação à estratégia ventilatória, eu acho que eu já comentei que a gente tem que, na fase L, fazer uma normoventilação, evitar a telectasia, normoventilando, evitar hipercapnia, evitar VILI, porque se você ventila razoavelmente, você evita essas agressões, né? E nós temos também que entender que a vasorregulação está interrompida,
Então, eu posso citar 5 coisas importantes para os colegas estudarem daqui para frente. A vasorregulação está interrompida. A vasoconstricção acontece por hipóxia. A elevação da FO2 pode fazer o biotrauma. E, se falhar no oxigênio convencional, você pode fazer a cânula nasal de alto fluxo ou VNI. Nós temos que ter cuidado que, se tiver esforço respiratório, observar o tempo de VNI. Outra coisa importante, se o paciente tiver esforço respiratório, Alisson, uso de musculatura acessória, não está indicado a cânula nasal de alto fluxo, está indicado suporte ventilatório não invasivo. Sim. Se o paciente tem esforço, você tem que dar repouso e observar o tempo. Porque senão a gente faz aí a PSIRI, conforme eu já falei. Tem que ter cautela com relação ao espalhamento de aerossóis e contaminando as pessoas com essas estratégias que são questionáveis. Eu estou dizendo que cânula nasal de alto fluxo, suporte ventilatório não invasivo são questionáveis por muitos autores internacionais. Né? Para outros, pode ser feito naquela modalidade segura, em ventilação mecânica convencional, com ramo duplo e filtro de barreira. Né? Aqui, eu tenho um trabalho para mostrar, já caminhando para o final, um trabalho que foi feito. É possível você pronar o paciente com VNI em modo convencional. Eu vou virar a minha tela, que eu vou mostrar uma foto para os amigos observarem, ok? Perfeito. Vou ver se eu consigo aqui. Vamos lá para os nossos 5 minutos finais. Ok. Então, aqui, vocês estão vendo aqui um paciente, eu vou me aproximar. Ele está aqui, não está totalmente pronado, por condição da máscara, mas ele está no ventilador convencional com filtro EPA, né? E aqui um outro paciente também, em outro ventilador artificial, lá no nosso serviço, pronado, com ventilação não invasiva, com ramo duplo e filtro de barreira. É assim que deve ser feito de maneira adequada. Eu tenho fotos de cânula nasal de alto fluxo, mas o tempo é escuso e não vai dar para a gente mostrar. E eu queria finalizar nos 5 minutos, para abrir a discussão dos colegas, dizer que eu tenho lido um pouco sobre SARS, Covid, VNI, essas coisas todas, fisiopatologia. E eu achei muito interessante um artigo que foi publicado em maio de 2020, foi publicado pelo grupo italiano, numa posição prona, né? Foi publicado na JAMA, que é uma revista de maior impacto do mundo, junto com a New England Journal of Critical Care Medicine, são as revistas de maior impacto. Foi publicado agora em maio, ventilação não invasiva, analisando a oxigenação das pessoas e a demanda respiratória. Esse trabalho já tinha sido feito, Alisson, quando eu fui fazer o meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, eu já tinha lido um estudo desse, eu estou falando no ano de 1990 e alguma coisa. Então, olha que já tem mais de 20 anos aí que essas ideias já existiam. Então, quando pronou-se os pacientes em ventilação não invasiva, o que observou? Que a saturação melhorou durante a pronação. Quando o paciente foi despronado, ou seja, ele foi supinado, a saturação caiu, mas ela não chegou nos níveis que estavam anteriores à pronação. Assim se procedeu também com a relação PO2 e FO2 e com a frequência respiratória. Né? Dessas 3 dados, saturação, relação PO2 e FO2 e frequência,
o melhor dado de todos foi a frequência respiratória, que conseguiu se manter estável, né? Mas a saturação também teve um resultado razoavelmente bom na pronação com ventilação não invasiva. Eu acho que eu falei aí em 50 minutos, 40 e poucos minutos. Eu acho que eu vou deixar os 10 minutos finais para alguma pergunta aí para a gente discutir. Então, a Geisa Porto traz para a gente, professor Jefferson, o que você acha do óxido nítrico como recurso terapêutico na Covid-19 e quando usar? Então, perfeitamente. Excelente pergunta da Geisa. O óxido nítrico, ele, como foi dito, olha que coisa interessante tudo que a gente está discutindo. Se nós temos fenômenos tromboembólicos, se nós temos desregulação vasogênica, se o vaso se comporta com constricção, a terapêutica adequada que faz vasodilatação deveria ser empregada. Então, por que não se usa o óxido nítrico na fase aguda? Quando você faz o diagnóstico de presença de fenômeno tromboembólico. Porque não adianta também você usar para paciente que não tem o dedímero elevado, que você não tem sinais de que os fenômenos vasogênicos estão presentes. Então, se você estudou e viu que esses fenômenos acontecem, o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador pulmonar, deveria ser usado na fase aguda. Deve ser uma estratégia terapêutica e não uma estratégia de resgate que está sendo feito agora. Porque se você utilizar o óxido nítrico numa fase já crônica, que já está na fase high, né? Já está no pulmão duro, talvez o sucesso pode não ser adequado. Então, nós não podemos perder o tempo. Foi uma excelente pergunta da minha amiga Geisa. Obrigado, Geisa, pela pergunta. Maravilha. Pessoal, aproveitem, aproveita aí para a gente subir as últimas perguntas aí, que o homem, a fera está aqui, em todo ouvido aqui para vocês. Olha, Obrigado pela você, gentileza, meu amigo. professor Jefferson, bacana, assim, eu nem pisquei praticamente na sua condução aqui da fala, foi muito feliz. Eu não sou um profissional de terapia intensiva e consegui acompanhar, muito bacana, acredito até que como a live é uma ferramenta em que a população é aberta à população, né? E o Crefito 2 ele está a servir à população. Então, tem pessoas também que não são profissionais e estão acompanhando aqui a nossa live. Legal, Muito eu estou vendo bacana. aqui, estou vendo meus amigos escrevendo. Eu queria, talvez, Alisson, uma hora de interação, se a gente conseguir fazer uma live agora projetando os slides, sei lá, a gente marca para a semana que vem, ou de acordo com o seu horário aí, o seu esquema aí de contemplação aos colegas, eu acho que nós vamos fazer uma live, talvez um período um pouquinho mais noturno, porque o pessoal está trabalhando. A gente pode fazer uma coisa bacana aí, Então, o seu muito pedido é legal. uma ordem. A equipe Imagina, meu aqui amigo. a equipe aqui da diretoria de comunicação prontamente já está organizando aqui, mas aí a gente não fará pelo Instagram, a gente vai realizar pelo outro canal que a gente tem, que é o YouTube, e aí a gente tem possibilidades de mais recursos, né? O PowerPoint, vídeos, e aí fica bem bacana. Ó, Jaqueline subiu aí uma pergunta, acho que é a última, hein? Eu ouvi que em São Paulo uma médica estava fazendo tratamento com heparina para evitar o trombo. Você concorda? Isso, perfeitamente. Não vou utilizar a droga heparina. Vou falar de anticoagulante, né? Agora, não pode ser feito indiscriminadamente. Você tem que usar o anticoagulante para pacientes que têm características de trombogênese.
Quando esses pacientes têm, você precisa utilizar, né? Assim como o corticoide, assim como os vermífugos, né? Que são os remédios como a cloroquina, são remédios para verminose. Então, esses Uhum. remédios são vermífugos, né? Para malária. Então, assim, não é para todo mundo. Então, é beira-leito. Se você tem suposição de que o paciente está fazendo fenômenos tromboembólicos, você deve fazer o anticoagulante, com o cuidado que os pacientes podem sofrer hemorragia. Por isso que tem que ser com cautela. Tá. A Rayane perguntou aqui, devemos realmente esperar PF abaixo de 150 para pronar ou pronar antes e melhorar a mecânica e evitar lesões? Pronar antes sempre. Se você tiver um paciente hipoxêmico, você pode pronar o paciente mesmo em ventilação espontânea. Então, mesmo o paciente em respiração espontânea, em VNI, você pode pronar o paciente. Porque se você melhora, eu esqueci quem perguntou, mas imagine Para Rayane, Rayane. Rayane. Imagine, Rayane, um paciente na UTI pediátrica. Os pacientes da UTI pediátrica, eles ficam em posição prona, porque melhora a oxigenação dos pacientes, melhora a respiração das criancinhas. Então, qualquer Uhum. estratégia de resgate, ela deve ser feita, deve ser encorajada. Então, por quê? Se eu tivesse um amigo que tivesse sofrendo e tal, eu falei, cara, deita de barriga para baixo aí, fica tranquilão aí, faz a sua autopronação, né? É isso. Por que esperar? Agora, a estratégia de 150 é para fase RAI, já está numa fase mais crônica, mas na fase aguda você pode pronar os pacientes como forma de resgate. Perfeito. Tem outra Deve pergunta pronar. da... Legal. Tem outra pergunta da Flávia. Pacientes que recebem alta têm que receber por 45 dias antibióticos? Acho que foi isso aqui a pergunta. Eu não estou muito familiarizado com a terapêutica medicamentosa, mas o que eu posso contextualizar é que por trás da pandemia viral existe uma pneumonia bacteriana. Então, é muito comum pneumonias bacterianas adicionadas às infecções virais. Então, a estratégia terapêutica deve ser adequada com profissionais adequados. Eu não gostaria de sugerir, porque não é a minha praia falar de drogas medicamentosas. Então, o que eu posso dizer é, tem pneumonias bacterianas associadas e que merecem um tratamento adequado. Tá. Ó, tem uma seguidora sua aqui, hein? A Lari Concolato. A Ah, Lari falou o seguinte, Larissa Concolato. ela te acompanhou numa outra aí, mas a internet estava ruim e não deu tempo. Mas hoje aqui você vai responder para ela. Ah, Seguinte, queria aproveitar para perguntar, a nível de cinésio, como evitar a psile e evitar a fraqueza adquirida na UTI? é uma pergunta complexa aí, porque doente muito grave, porque se o doente estiver muito grave na UTI, ele precisa de repouso. É assim que a gente vai evitar a psile, que é dando repouso. É fazendo ventilação não invasiva. Se não melhorar, tem que ser entubado, vai evitar a psile. Porque se você insistir, o doente vai fadigar, vai levar estresse no vaso, estresse no alvéolo e vai fazer a inflamação piorar. Isso que é a psile, é uma piora da inflamação provocada pela autorrespiração. A fisioterapia neuromotora, ela deve ser iniciada um pouquinho após a fase aguda. Não dá para iniciar muito precocemente por causa do sofrimento hipoxêmico dos pacientes. É uma pergunta um pouco difícil para responder para você, Larissa. Então, tem ainda pergunta, mas eu estou com medo aqui da, O da tempo live parar. cair, enfim. Então, assim, igual uma colega escreveu, ficaria aqui até amanhã Ah, legal. É porque conversando. eu tô falando depressa porque o tempo é pouco, mas se eu tivesse com um É, tempo maior, a gente ia com mais calma discutindo as então, coisas. vou agradecer a você rapidamente, tem 20 segundos. Pessoal, muito obrigado, tá, pela participação de vocês. Quero agradecer aí o professor Jefferson, em nome do Crefito 2, e falar que essa nossa live
vai ficar salva no IGTV. Para quem perdeu, vai ter oportunidade de assistir. Quem assistiu, assiste lá de novo. Tá bom? Um beijo.